Oi todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou fazer mais um unboxing aqui, pelo jeito eu peguei gosto de fazer unboxings. E hoje eu faço uma banda americana, psicodélica, inclusive foi uma das primeiras ao termo psicodélico no título de um álbum, que é o 13th Floor Elevators. Eu tenho aqui, essa maravilha aqui, a caixa de Albums Collection do 13th Floor Elevators. Aqui os 4 álbuns deles, 3 de estúdio, mais um álbum pretensamente ao vivo. E abrindo a caixinha aqui, a gente vai ter um folheto, um livreto aqui. Aqui. Bem interessante, A apresentação não é das mais caprichadas, mas é bem informativo. Aqui tá com uma foto deles num show. Uns pôsteres de shows deles. E aqui os 4 álbuns. Vou falar de um de cada. Então o 13th Floor Elevator surgiu aí mais ou menos em 1965 e o núcleo da banda sempre foi o Rocky Erickson, o cantor, guitarrista base e também compositor de maior parte das canções. O guitarrista líder, guitarrista solo, que é o Stacy Sutherland, e o Tommy Hawk, que tocava uma coisa que eles chamam de jug, que é uma coisa meio, parece ter um brinquedo de criança, olha ele aqui, ó. Isso aqui é o jug, tipo uma jarra mesmo, que fazia uns barulhos bem peculiares. É quase um barulho que parece um pouco de um teclado meio psicodélico mesmo. Então, eles eram do Texas, de Austin, mais especificamente. E o Texas não é dos estados mais progressistas dos Estados Unidos, vamos dizer assim, apesar de ter saído muita gente boa de lá, da cena psicodélica americana, como é o caso além dos Elevators. Você vai ter o Moving Sidewalks, que também depois se transformou no ZZ Top, um dos integrantes do ZZ Top. Também a Janis Joplin, evidentemente, também era de lá do Texas. Então tinha uma cena forte, texana, psicodélica, mas o Texas não era o melhor lugar para se estar se você fazia parte de uma banda psicodélica lá nos anos 60, com certeza. E então esse núcleo, mas a cozinha rítmica sempre variava bastante. Nesse primeiro álbum aqui, vou conferir aqui para ver se era eles mesmo. Era o John Ike Walton, se não me engano, o baterista, e o Bernie Thurman, baixista, e o John Ike Walton, o baterista. Então esse trio aí que foi sempre foi o núcleo da banda, mais essa cozinha, essa seção rítmica, lançaram em 1966 essa maravilha aqui, The Psychedelic Sounds of 13th Floor Elevators. Aqui está um mini LP, imitando o CD imitando o LP original, né? E aqui. Só que a banda não ficou nem um pouco contente com a distribuição desse álbum, que foi pouco distribuído fora do Texas, e também com o fato que a gravadora acabou invertendo a ordem das músicas, porque as músicas tinham uma certa lógica de ordem, e isso não foi respeitado. Não foi respeitado, e a banda não ficou nem um pouco satisfeita. Inclusive saiu depois uma edição em CD com esse álbum do jeito, na ordem que as faixas fossem feitas, né? Como eles idealizariam o álbum original. Mas a gente já está acostumado com essa ordem mesmo, então aqui, nesse caso aqui, está a ordem que saiu em 1966. A gente tem aqui algumas pérolas da psicodelia americana e mundial também, por que não? Desde You're Gonna Miss Me, que foi um single que fez um certo sucesso lá no Texas, que abre o álbum. Depois a gente tem algumas maravilhas aqui. Eu adoro Don't Fall Down, que é uma canção de uma época de uma banda que o Rocky Erickson tinha antes dos Elevators, uma banda chamada Spider, se eu não me engano, que ele reaproveitou, ela chamava We Sell Souls, mas depois virou Don't Fall Down, uma música bem hipnótica, vamos dizer assim, e onde o Jug do Tommy Hall é bem presente. Também temos aqui, eu gosto muito de You Don't Know How Young You Are,
Eu considero o timbre vocal do Roky Erickson bem parecido com o do Mick Jagger. Só que aqui a produção é bem mais capenga, no caso, né? Infelizmente os álbuns não foram bem produzidos, no caso, dos Elevators. Em especial esse primeiro aqui a produção é bem tosca mesmo. Mas as composições das canções eram incríveis, no caso. Além quase todas aqui eu gosto, mas as minhas preferidas seriam You're Gonna Miss Me, que abre o álbum, que foi lançado como single anteriormente. Don't Fall Down, talvez a minha preferida de toda a carreira dos Elevators. You Don't Know How Young You Are. Kingdom of Heaven, uma música com uma letra bem mística também, apesar, olha a contracapa para vocês verem se não tem um misticismo todo aqui envolvendo a banda, no caso. Então, esse álbum aqui foi o pontapé inicial da carreira dos Elevators e eu considero a obra-prima deles, sem dúvida. Isso em 1966. Já falava em Psychedelic Sounds of 13th Floor Elevators. Na capa não diz isso, parece só o nome da banda, mas na contracapa aqui aparece. Depois, por alguns problemas, eles tentaram se mudar para Califórnia, que lá a cena psicodélica era bem mais robusta do que no Texas. Porém, o Stacy Sutherland, o guitarrista solo, por posse de entorpecentes, canábicos, vamos dizer, ele foi impedido de deixar o estado do Texas e eles não conseguiram se promover do jeito que eles gostariam fora do Texas, eles não conseguiram ter a projeção nacional que eles estavam procurando. Então, em 1967, veio o segundo álbum, esse aqui, Easter Everywhere. Também uma contracapa também bem apelando ao misticismo, aqui com uma foto aqui do pessoal, o Roky Erickson aqui, o Stacy Sutherland, o Tommy Hall, e aqui tem o baixista e o baterista, que é o Danny Galindo, se não me engano, eu vou conferir aqui no livreto, novamente. O Danny Galindo, baixista, e o Danny Thomas, o baterista. Aqui o Danny Galindo de baixista e o Danny Thomas de baterista, aqui. Esse álbum muitos consideram o melhor dos Elevators, mas eu prefiro mais o primeiro. Mas não que seja ruim, muito pelo contrário. Ele já começa arrebentando tudo com Sleep Inside This House, que vários consideram como a melhor música dos Elevators. E temos outras maravilhas aqui, como por exemplo Slide Machine, também uma música bem psicodélica, bem climática também. Temos uma cover do Bob Dylan, que aqui está só como Baby Blue, mas o nome inteiro é It's All Over Now, Baby Blue, uma versão bem emocionante dos Elevators também. Eu gosto muito da última canção desse álbum, a que fecha o lado B, o então lado B, Postures, Leave Your Body Behind. Também tem mais de 7 minutos aí, é uma canção bem longa. E é uma composição conjunta do Roky Erickson com o Tommy Hall, assim como o Don't Fall Down lá do primeiro álbum também era. Earthquake também é uma música com um estilo bem psicodélico texano mesmo, ou americano no caso, meio rock and roll anos 50, meio psicodelia. Dust já é uma balada mais emocionante, no caso. E depois a gravadora, que só mais atrapalhou do que ajudou a carreira deles, forçou eles a fazer um álbum ao vivo. Na verdade esse álbum não é ao vivo, é esse aqui. É chamado Live. Mas na verdade ele foi gravado no estúdio com palmas enxertadas aí para dar a impressão de ser um álbum ao vivo, no caso aqui. E aqui fazendo propaganda dos dois álbuns anteriores e desse aqui. Então aqui a gente tem algumas covers, como o caso de Before You Accuse Me. Vou pegar aqui. Também temos músicas do primeiro álbum, como You're Gonna Miss Me, como Try to Hide, também. Também temos músicas que não apareceram em nenhum dos dois, que é o caso de You Can't Hurt Me Anymore, que é uma canção da dupla Hall Erickson. E algumas do segundo álbum aqui também, como a gente tem I've Got Levitation, também é do segundo álbum. E She Lives on a Time of Her Own. Mas a gravação daqui é pior do que a do primeiro álbum, inclusive. Então esse álbum aqui não é levado muito a sério pelos fãs do Elevators. Tá aqui também o CD. E
se as coisas não pudessem piorar, ainda mais pioraram. O Stacy Sutherland chegou a ser preso uma época, aqui, e o Roky Erickson, para não ser convocado para a Guerra do Vietnã, ele alegou insanidade e ele foi trancafiado num hospital, num manicômio judiciário, no caso, um hospital psiquiátrico, e sofreu eletrochoques, tudo. Ele meio que fugiu de lá. O Tommy Hall que ajudou ele a fugir desse manicômio judiciário, no caso. E esse álbum aqui, o último da banda, Bull of the Woods, de 1969. No caso, o live era de 1968. Então aqui, Bull of the Woods é um álbum que tem muito mais a presença do Stacy Sutherland com o Tommy Hall e mais uma cozinha aí que eu não sei qual que é nesse caso. Vou dar uma olhada aqui. É o Ronnie Leatherman, do baixo, que já tinha feito parte de uma formação anterior, mas não tinha gravado nada. Aqui ele grava. E o Danny Thomas, esse continuou na bateria. Esse Bull of the Woods já é um disco um pouco mais sombrio, e o Stacy Sutherland não tinha a mesma expertise em compor do que o Roky Erickson e o Tommy Hall. Mas tem até aqui no caso Living On, que abre o álbum, é uma composição conjunta do Stacy Sutherland com o Tommy Hall, algo que não era nada comum nos discos anteriores. E, dando uma olhada aqui também, a gente tem algumas composições. O Roky Erickson teve uma participação mínima aqui. E até mesmo uma composição que não era cover e não era do núcleo Erickson, Sutherland e Hall. A gente tem aqui With You, que é do baixista Ronnie Leatherman. Acho que é um caso único que um baixista, um baterista dos Elevators compôs ou ajudou a compor uma canção. E temos a faixa que eu acho a melhor, a mais criativa aqui, a que fecha o álbum, que é uma faixa bem mística também aqui, que é May the Circle Remain Unbroken, que é só do Roky Erickson, ele deixando sua marca aqui. Depois disso, os Elevators se desfizeram, o Roky Erickson partiu por uma errática carreira solo, no caso, tem gente que até prefere a carreira solo do Roky Erickson, eu gosto mais dele dentro dos Elevators mesmo. Então aqui, infelizmente, uma banda que teve muito pouca sorte, os Elevators, aí por causa de preconceito com um estilo de vida mais alternativo dentro do eles vivendo dentro do Texas, que é um estado bem conservador, e eles querendo ter uma vida meio hippie assim, e também um pouco de chantagem, de sacanagem aí da gravadora, que usou muito, explorou muito eles também. Infelizmente, o final que não foi muito feliz, mas a gente tem aqui esses 4 álbuns. Esse, o primeiro, de 1976. Aqui o segundo, de 1967. O ao vivo, que não é ao vivo, de 1968. Aqui. E o último, de 1969. Foi aqui o legado dessa importantíssima banda para o rock psicodélico. Então eu recomendo fortemente. Para quem conseguir encontrar essa caixa, compre, escute. Aqueles que gostam de um rock psicodélico bem maníaco mesmo. E baladas bem emocionantes, quando eles tinham vontade de fazer isso também faziam. Então, uma recomendação que eu dou aqui, escutem os álbuns dos 13th Floor Elevators. Eu estou ultimamente deixando, no primeiro comentário, deixo links para quem quiser ouvir os álbuns. Aqui eu acredito que vou fazer a mesma coisa também. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.